Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajude assim o canal a crescer, beleza galera? O Botafogo perdeu para o Guarani por 2-1 na noite deste domingo que passou e caiu para a nona colocação. O Guarani, que até então era o lanterna do campeonato, sem ter conseguido vencer de ninguém, com 3 jogos, 3 derrotas, conseguiu que vencer o Botafogo, que aí está em crise, né? Porque são 4 jogos sem vencer, 2 empates e 2 derrotas. Empatou com o Náutico, empatou com o ABC, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Guarani, jogando cada jogo, cada dia que joga, piora o time do Botafogo, né? E com jogadores acomodados dentro de campo, uma verdadeira vergonha, uma patetice sem tamanho. Então vamos falar aí sobre os jogadores. O primeiro, o Wallace, né, que até estava bem na partida, fazendo várias defesas, evitando o gol do Guarani. Parecia que estava encarnando o Michael Fracaro, que é o melhor goleiro aí da competição. Ainda não sofreu gol, Michael Fracaro, né, acabou sendo expulso contra o ABC. E aí a gente sempre, Michael Fracaro, como eu já tinha dito, né, a sorte uma hora ia acabar. E foi o que aconteceu. O Wallace até que foi bem, fez algumas intervenções, mas sofreu 2 gols, né, galera? Sofreu 2 gols e com isso o Botafogo perdeu o jogo. O Eric foi o melhor defensor do Botafogo, junto com o Wendel Lomar, né? O Eric foi um dos poucos lá que chutou, teve até um chute perigoso de fora da área, que a bola passou perto do gol, e até que jogou bem, diferente de Evandro, o lateral esquerdo, que entrou no lugar de Sid Clay. Infelizmente Sid Clay se machucou novamente, né? Infelizmente a gente não sabe o que está acontecendo com o Sid Clay, que ele acho que parece que ele não tem condição de jogar, e entrou Evandro, né? Entrou só para fazer raiva mais uma vez. Evandro, um jogador ridículo, o Evandro. Não sei como o jogador consegue errar tudo que faz, ele erra, né? Se ele vai dar um passe, ele erra. Se ele vai correr com a bola, ele erra. Sai pela linha lateral. Se ele vai disputar a bola com um jogador adversário, ele perde a disputa. Se ele vai cabecear, ele erra o cabeceio. Quando acerta o cabeceio, ele entrega no pé do jogador rival. Tudo, finalização dele é tudo para fora, tudo sem perigo. É um jogador que consegue aí, tem 100% de aproveitamento no erro, né? Ele e outro jogador que daqui a pouco eu vou falar, né? Mas o Evandro, uma coisa vergonhosa, né? E infelizmente parece que não tem substituto, né? Cadê os laterais esquerdos do Botafogo, né? Só Sid Clay e Evandro, não tem outro, não é possível, né, galera? O Renier até que não foi muito mal, né? O Lomar melhor do que o Amorim. Aquele lançamento que deu pro pênalti foi de Wendel Lomar, não foi isso? Ele deu um grande lançamento para Denilson. Denilson invadiu a área, driblou o goleiro, sofreu o pênalti, que infelizmente Camilo perdeu, né, galera? O Wendel Lomar muito bem, melhor do que o Marcelo, né, que vinha aí falhando muito. E o Wendel Lomar mostrando que pode ser titular. O Gama começou nervoso, né? Tá muito mal o meio de campo do Botafogo, não consegue desafogar, não consegue fazer boas jogadas, boas tabelas, só consegue, a única coisa que a jogada do Botafogo é ficar tocando para trás. Ele, Thalisson, que entrou muito mal. O Thalisson teve uma hora que ele errou 3 vezes seguida a jogada. Ele errou a primeira vez, perdeu a bola. Errou a segunda vez, perdeu a bola. Errou a terceira vez fazendo falta e levando o amarelo, né? Ele conseguiu essa proeza de errar 3 vezes consecutivas contra o time adversário do Guarani, que estava na lanterna e ressuscitou com o Botafogo. Uma coisa inacreditável. Guilherme Santos desaparecido da partida, né? Guilherme Santos desaparecido da partida. Faz muito tempo que ele não joga nada, o Guilherme Santos. O único jogo que ele jogou bem foi na estreia da Série C, depois desapareceu. O amor tá desaparecido, ninguém sabe onde é que Guilherme Santos tá, né? Porque ele foi pro gol, pronto. Foi quando ele apareceu, foi quando ele foi na estreia e quando ele foi pro gol no lugar de Michael Fracaro. Foi a única vez que ele, nesses últimos jogos aí, que ele apareceu, né? Defendendo bola com as mãos ao invés de jogar com a bola com os pés. O nível do Botafogo tá desse jeito, né? Onde o destaque do Botafogo é um jogador de área que foi pro gol fazer 2 defesas, né? É inacreditável. Aí
Gabriel Honório entrou no lugar de Silvinho, foi de outro jogador, mas houveram muitas mudanças no Botafogo, né? O Camilo, por exemplo, não pode ser titular, o Camilo tem que ser reserva para entrar ali no segundo tempo, quando pegar o time adversário cansado, né? Aí ele tem que entrar para poder se sobressair. Se ele pega os jogadores mais novos do que ele descansado, então os jogadores mais novos vai ter vantagem sobre ele, que ele já não é mais aquele garotão que jogava com energia, né? Então ele tem que entrar no segundo tempo. O Silvinho entrou no lugar de Rodrigo Alves como titular, entrou muito mal, né? Um pouco melhor do que Rodrigo Alves, porque Rodrigo Alves é mais veloz do que ele, né? A esperança de Rodrigo Alves é essa, que ele é mais veloz do que Silvinho. Mas não tem qualidade nenhuma, Rodrigo Alves, né? O Silvinho pelo menos ainda consegue fazer umas tabelinhas, mas sem muita objetividade, né? Aí Denilson entrou no lugar de ceifador, que também não pode ser titular no lugar de ceifador, porque Denilson não tem nenhum gol no Botafogo. Ele já teve várias oportunidades de fazer gol nesses últimos 3 jogos, não conseguiu, né? Esse que o Wendel Lomar deu um lançamento para ele fez uma bela jogada, invadiu a área, mas ao invés dele chutar gol, ele quis driblar o goleiro. Dava para ele chutar, tentar fazer o gol chutando, né, finalizando, mas ele quis driblar o goleiro, sofreu o pênalti. O Camilo foi lá e perdeu o pênalti. Infelizmente, nem para finalizar gol ele consegue, né? Quer driblar o goleiro, tem que chutar gol, meu filho. Você só vai fazer gol chutando, e ele não tem gols no Botafogo. Então, como é que ele é? Titular no lugar do artilheiro do time, do ceifador. Se o ceifador tivesse em campo, tivesse um pênalti, era gol do ceifador. Agora fica esse paradoxo, né? Porque só teria pênalti com Denilson em campo, porque foi Denilson que sofreu o pênalti. Então, o ceifador não teria pênalti, por exemplo, com o ceifador em campo, porque não foi outro jogador que sofreu. E tem esse paradoxo, mas se tivesse um pênalti e fosse o ceifador no lugar de Camilo, seria gol do Botafogo, né? Que o ceifador não perde pênalti, diferente de Camilo, que perdeu um pênalti e prejudicou o Botafogo aí, pelo menos um pontinho a gente poderia ter trazido aqui para João Pessoa, né? Então, o ceifador tem que ser titular, que ele entrou, o Botafogo já fez um gol, já foi para cima. Então, uma coisa positiva desse marasmo que foi a maioria do tempo do jogo, né? Um comodismo dos jogadores, todos acomodados no jogo, sem jogar bem, errando fundamentos básicos, como eu já tenho dito aqui milhões de vezes, que esses jogadores conseguem errar todo tipo de jogada, errar passe, errar domínio, errar matada, errar cabeçada, errar tudo, errar finalização, errar tudo. Eu nunca vi tanto pateta junto, né? Tanto pateta fazendo merda junto, mas pelo menos um lado positivo aí desse jogo, se pode ter um lado positivo, foi ali no finalzinho, né? Na reta final da partida, que os jogadores tiveram pelo menos vontade de tentar empatar o jogo, pelo menos isso. Foram pra cima, muitos sem qualidade. Tô esquecendo de um jogador, tô esquecendo de Rodrigo Alves, né? Rodrigo Alves, junto com Evandro, é a maior vergonha do futebol na atualidade, né? Ali o setor esquerdo do Botafogo é um verdadeiro circo, né? Com Evandro, que erra praticamente tudo, mas tem um pior do que Evandro, que é Rodrigo Alves, que ele consegue errar até a corrida, que ele é ligeiro, ele consegue errar até a corrida com a bola. Ele não consegue dar seguimento numa jogada, num ataque, né? O Rodrigo Alves, né? Não consegue dar seguimento com uma jogada sequer. Ele mata todos os ataques do Botafogo. Eu nunca vi uma coisa dessa de um jogador de futebol que estava bem, mas parece que desaprendeu a jogar, né? Porque parece que é um mando e desmando no Botafogo, que os jogadores fazem o que quer, né? Porque não tem condição desses jogadores tudo acomodado aí, sem ninguém colocar moral nesses caras assim, jogando nada, jogo após jogo, piorando as atuações, né? E o Rodrigo Alves é um desses exemplos, que não acerta nada, né? Não acerta nada. Mas, como eu estava dizendo antes de me lembrar de Rodrigo Alves, que ele é tão pereba que eu ia me esquecendo dele, né? Tão pereba que eu ia me esquecer que ele não faz nada no jogo, só vai errar as coisas. Pelo menos o Botafogo ali no final foi pra cima, né? E também, a culpa também não é de Zago, né? Tem gente aí falando de Zago, mas a culpa não é de Zago. Que a pessoa que erra um passe de 2 metros, que erra um domínio, que erra uma finalização, a culpa não é do treinador, mano. O treinador vai fazer o quê? Ele vai entrar dentro de campo pra fazer o gol, pra dar o passe certo? Não vai. Jogadores é que tem que se comprometer
e jogar futebol, né? Coisa que eles não estão fazendo, eles não estão comprometidos, eles estão acomodados porque no comando de futebol do Botafogo não tem comandante. Não tem comandante. E o caso das dançarinas, que eu já citei aí no vídeo do pós-jogo, que as dançarinas foram afastadas por causa das esposas dos jogadores, é um caso clássico aí de desmando de futebol, onde as esposas mandam mais do que os dirigentes e expulsa aí as dançarinas, uma coisa sem sentido, sem moral, uma coisa imoral, uma coisa dessa. Então, se as esposas mandam na diretoria do Botafogo, imagina os jogadores. Se as esposas mandam e expulsam as dançarinas, imagina os jogadores, o que esses homens não faz lá no Botafogo. Então é um desmando que tem que ser corrigido aí. Manda o presidente, o CEO, tem que mandar, e manda o treinador. Quem não obedecer, que vaza. Quem não obedecer, que pega o rumo e vá para casa. Tem que ser assim, e a culpa não é de Zago. Tem gente falando que a culpa não é de Zago porque a perebagem não é Zago que tá jogando. A pessoa não consegue acertar um passe, acertar um domínio. Não tem condição, não é questão de treinador, né? Questão de vergonha na cara desses jogadores, né? Vergonha na cara desses jogadores que eles não estão tendo. Porque jogadores que têm vergonha na cara não erram do jeito que esses jogadores estão errando. Fundamentos básicos. É fundamentos básicos de futebol. Tá cada dia mais patético assistir esse time jogando futebol. Então é isso, galera. Isso é o resumão, nosso resumão. Deixa aí a opinião de vocês, beleza? O que é que vocês acham desse jogo e desses jogadores aí? Fui, fiquem com Deus. Botafogo.